Volkswagen Amarok, Ram 1500 e Ram Rampage já ficaram para trás. Essa é a Ford Ranger Raptor, a picape mais rápida vendida atualmente de forma oficial no Brasil. Mas ela não é só uma picape rápida em linha reta, rápida para você acelerar na cidade. Ela tem capacidade de desempenho no asfalto e na terra que nenhuma outra oferece aqui no Brasil. E justamente por isso ela não tem concorrentes por aqui. E aí ela cobra por isso. Mas antes eu vou te fazer aquele pedido de sempre para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso a tudo que a Quatro Rodas faz, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado e fazer a sua assinatura. Não esquece também do nosso aplicativo, lá tem tudo que a Quatro Rodas faz e o nosso acervo digital, tem todas as edições de Quatro Rodas desde 1960. Um dos pontos que não dá para ignorar aqui na Ranger Raptor é o visual, que apesar de ter essa cara de Ranger, claro, ele muda praticamente tudo, começando pelo para-choque, que é de aço, ele é bem mais alto em relação ao solo do que nas versões comuns. Aqui para cima tem o Ford bem grandão, aqui em letras garrafais, como em todo o Raptor. Os faróis têm o mesmo formato, mas eles são exclusivos dessa versão. Eles são com iluminação em LEDs matriciais, dão uma carinha bem bonita aqui. O capô tem saídas de ar, tem também esses adesivos aqui nos faróis esquerdos ou direitos, dependendo do lado que você está olhando. Ali embaixo também tem esse protetor, que é também feito em chapa de aço, né, de alta resistência. E aí tem a diferença nas dimensões. Esse carro é 1 centímetro maior no comprimento, 4 centímetros na altura e 20 centímetros na largura. Isso é bem nítido, dá para você ver que ele é bem mais largo. Essa versão é bem mais parruda assim, do que as outras versões. Inclusive é um carro que, se você está andando na rua, você está andando na estrada, ninguém fica na frente, porque ele impõe respeito mesmo. Ele meio que... como dá para falar isso? Ele põe medo em quem está na frente. E você não precisa nem dar seta. Bom, vamos ver a lateral agora. Aqui de lado também dá para ter uma boa noção de como muda o porte da Ranger Raptor para as outras versões, seja em medidas, em altura, em ângulos aqui. Enfim, um dos destaques está aqui nesse alargador, né? Claro que faz parte daqueles 20 centímetros que eu falei que a picape é mais larga. Mas isso não é só para visual, lógico, também é para abrigar esses novos conjuntos de pneus e rodas. As rodas são de 17 polegadas, os pneus 285/70 e são 33 polegadas de pneus. É muita borracha para aguentar pancada, para aguentar buraqueira mesmo. Inclusive, um dos únicos opcionais que tem disponível para esse carro são os beadlocks, que são uma espécie de parafusos que tem aqui em volta das rodas. E aí tem dois tipos lá no site da Ford, um por cerca de R$21 mil e o outro por cerca de R$23 mil, isso claro já considerando as quatro rodas. E lembrando também que as bitolas desse carro aqui são maiores, elas têm 9 centímetros a mais do que nas outras versões da Ranger. Falando aqui rapidamente de visual, tem ali aquele estribo lateral, que é bem robusto também, bem parrudo, ele é bem áspero, que ajuda também a não escorregar. Clássico adesivo das Raptor aqui na lateral, aqui na caçamba no caso. Lá na frente, no paralama, tem mais uma saidinha de ar. E aí agora falando sobre os ângulos dessa picape, que também mudam em relação das outras versões. O ângulo de entrada, que é o lado da dianteira, é de 32 graus. Aqui na traseira são 27 graus. E ali no meio, o ângulo central de transposição é de 24 graus. E a altura livre do solo é de 27,2 centímetros aqui na Raptor, contra 23,5 lá da versão Limited da Ranger. Outra coisa que é bem impressionante aqui é a capacidade de imersão dessa picape, que é de 85 centímetros. Isso é muita coisa
Normalmente a gente tem ali 60 centímetros, então aqui ela supera bem. Então vamos ver a traseira agora. Aqui atrás da Ranger Raptor também tem para-choques exclusivos, tem lanternas em LED, mas os maiores pontos de diferenciação estética, no caso, ficam aqui pro adesivo, assim como lá na frente, como na lateral. Tem esse adesivinho cinza, preto e branco, o nome Raptor e o logo da Ford em preto. Isso daqui só tá nos carros de alta performance da marca. Agora falando aqui de caçamba, capacidades, uma curiosidade é que esse carro aqui leva 715 quilos de carga. Isso é bem menos que os mais de 1000 das outras versões da Ranger. A XL chega a 1071. Mas isso é justificável. Primeiro, por questões técnicas ali de peso, de motorização e principalmente pela proposta. E a da Raptor definitivamente não é encher a caçamba. Ela é um carro para diversão, para desempenho, para off-road. Então, isso está longe de ser um problema aqui. Outra diferença que eu estava esquecendo de falar, claro, a dupla saída de escape. Isso daqui não tem como deixar passar. É um dos pontos mais imponentes aqui da traseira. Bom, por fora é isso. Agora vamos conhecer lá dentro dela e depois eu vou te mostrar a Ranger Raptor em ação. O banco traseiro da Ranger Raptor talvez seja a parte menos empolgante, porque a gente não tem nada demais aqui. Tem um bom espaço para pernas aqui, principalmente por esse recuo no banco dianteiro. Eu tenho cerca de 1,75, o banco da frente está ajustado para mim. Cabeça aqui também tranquilo, ombros também sem nenhum problema. Acabamento aqui segue o lado da dianteira, é macio aqui onde a gente apoia o braço. O túnel central é bem alto, isso dificulta um pouco você colocar um terceiro ocupante aqui, até porque ele vai ficar muito alto também, esse assento é um pouquinho mais elevado. Aqui no meio a gente tem duas saídas de ar-condicionado, uma porta USB do tipo A, uma porta USB do tipo C e uma tomada de 120 volts, é uma tomada mesmo, padrão um pouquinho diferente aqui, mas dá para você carregar o seu celular. E é isso aqui, então vamos lá para frente que lá tem bastante coisa mais legal para falar. Aqui na parte da frente tem muita coisa que a gente já conhece de outras versões da Ranger, principalmente da versão Limited, né, que é a topo de linha entre ali as civis. Entre esses detalhes tem quadro de instrumentos e a central multimídia. As duas telas têm 12,4 polegadas cada uma, elas só estão em disposições diferentes aqui. Ambas têm imagens muito boas, tem uma boa leitura, boas informações ali apresentadas. Falando sobre acabamento, também é um acabamento bem caprichado, acima das picapes médias. Essa parte aqui é toda macia, até aqui essa parte de cima das portas, lá atrás essa parte de cima é rígida, aqui ela é macia. Tem esses detalhes em laranja aqui no volante, tem até centralizador aqui no volante. Isso aqui quer dizer que esse não é qualquer carro. Mais detalhes laranja aqui, nos bancos também, que misturam preto, tem uma mistura de materiais, o teto, as colunas, tudo preto, para dar esse ar de esportivo aqui mesmo. Entre os equipamentos tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, carregador de celular por indução, sistema de som da Bang & Olufsen e 7 airbags. A Raptor também tem um pacote bem completo de ADAS, que são aqueles itens mais tecnológicos de auxílio à condução. Então tem piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, faróis altos automáticos inteligentes, daqueles que vão buscando pontos para iluminar. Tem alerta de tráfego cruzado traseiro, tem até a frenagem automática traseira, quando você vai estacionando e ele sabe que alguma coisa vai dar errado, ele freia sozinho. Então aqui também alerta de pontos cegos, é bem completão. Tem iluminação 360 externa, então você tem luz por todos os cantos do carro lá fora. Isso para quando você for numa trilha, um lugar mais inóspito ali, um lugar mais isolado, você ter iluminação. E aqui em cima é legal que a gente tem vários interruptores, tem 6 na verdade, para quando você precisar ligar alguns acessórios ou componentes
variados. Em tomadas em vários pontos do carro você consegue fazer essa ligação. E isso daqui já é uma predisposição para esses acessórios. Então você vai ligar alguma coisa lá fora na caçamba e tal, você já tem algum desses botões auxiliares aqui para acionar esse acessório. Eu vou dirigir daqui a pouquinho, a gente vai te mostrar do que esse carro é capaz, mas eu vou aproveitar que eu tô paradinho aqui para falar com mais calma sobre os modos de condução, que aqui são vários. Tem o normal, esportivo, escorregadio, lama, terra, areia, baja e o rock crawl. O rock crawl é para você subir mais em pedras, né? Você ter mais aderência em pedra. E o baja é todo o desempenho possível para off-road, é para você atingir altas velocidades na terra sem qualquer problema, como se você estivesse numa pista de asfalto, por exemplo. Aí a gente também tem 4 modos para direção, que tem o conforto, o normal, o esporte e o off-road. Tem mais outros 4 modos para escape, que é o silencioso, que é para você ligar o carro de manhã ali e não acordar o vizinho. O normal, o esporte e o baja. Esse baja, quando você aciona, o carro te avisa que ele deve ser usado apenas em modo off-road, apenas no fora de estrada mesmo. Você pode usar ele em qualquer modo de condução que você tiver, mas o carro vai ficar te avisando aqui que você não deveria fazer isso. Vale lembrar que todos esses modos de condução que eu mostrei agora há pouco mudam ABS, motor, câmbio, direção, escape. Eles mudam praticamente todos os parâmetros aqui do carro. Bom, então eu não vou enrolar mais. Agora sim a gente vai ver esse carro em movimento. E aí eu vou te dar um pouco mais de detalhes ali de mecânica e tal, enquanto você vê do que ele é capaz. Vamos lá? A Ranger Raptor é equipada com motor V6 3.0 biturbo de 397 cavalos de potência e 59,5 kgfm de torque, isso sempre acompanhado com um câmbio automático de 10 marchas. Esse câmbio tem trocas super suaves, super rápidas, que aí esse conjunto todo dá um desempenho muito fora do comum, porque a gente está acostumado para o segmento de picapes, isso mesmo considerando picapes de alto rendimento como as Ram 1500 Rebel ali, por exemplo. Nos nossos testes, a Ranger Raptor foi de 0 a 100 km por hora em 6,6 segundos, ganhando o título de picape mais rápida à venda oficialmente no Brasil. Ela superou a Ram Rampage RT, que tem um motor 2.0 turbo de 272 cavalos de potência. O único inconveniente aqui da Ranger Raptor é o consumo, porque não tem almoço grátis. Nos nossos testes, ele fez 6,3 km com litro em ciclo urbano e 8,4 no rodoviário, mas isso lembrando que são as melhores condições de consumo. Você andando como o carro te instiga a andar na cidade, você não vai conseguir fazer mais do que 4 km por litro, 4,5 ali, porque é um carro que te instiga a andar. Você não consegue direito andar tranquilo com ele na cidade. Claro, depois de um tempo que você tiver, você vai acostumar, mas aqui nos primeiros dias com esse carro, a cada saída de lombada, saída de semáforo, dá vontade de acelerar para sentir o desempenho, para ouvir o ronco, porque esse é outro show à parte aqui. Eu falei agora há pouco que tem vários modos aqui de escape, mas eles são muito nítidos, a diferença entre eles é muito nítida. A gente tem o silencioso, que, como eu falei há pouco, é para não incomodar vizinho, normal. O esporte, o baja, é muito legal, mas ele é tão escandaloso que o carro avisa para você não usar na cidade. Eu vou dar uma esticadinha mais ali para frente para você tentar ouvir um pouquinho desse ronco. É demais, é um ronco muito gostoso, é um ronco até grave para um V6, se a gente for pensar, mas é muito bom. É um ronco muito legal e ele dá aquelas reduzidas de marcha quando está no modo Sport, por exemplo, é bem interessante. Agora falando um pouquinho mais a fundo sobre mecânica, a Ford diz que esse carro aqui foi validado
em ambientes muito severos, fez testes de rodagem em desertos, então ela é muito mais robusta do que picapes convencionais, que por si só já são robustas. Então aqui a gente tem uma durabilidade muito maior dos componentes, e aí um deles que tem essa mudança muito grande é a suspensão. A suspensão aqui é toda nova, tem um curso 32% maior do que nas versões convencionais da Ranger lá na dianteira e 18% maior na traseira. E é bem nítido isso, porque quando você pega um buraco, uma valeta, alguma elevação ali maiores, né, com vãos maiores, dá para sentir a suspensão ali comprimindo num curso bem maior. Então você sente que ela comprime bem mais e aí ela volta muito mais suave, comprime, ou então ela estende, né? E você sente isso acontecer sem chicoteada, sem dar pancada, sem dar fim de curso. Muito longe disso, muito longe disso. É um funcionamento bem justinho mesmo, que acontece isso. Mas a cereja do bolo na suspensão desse carro são os amortecedores Fox, são amortecedores de competição, que eles têm funcionamento ativo. Então eles medem o terreno 500 vezes por segundo para ajustar ali o amortecimento da melhor forma possível no terreno que você está enfrentando. Outro destaque aqui é o diferencial traseiro e dianteiro. Juntos eles formam um eixo rígido, que isso vai fazer com que você não atole, você não patine, né? Ou pelo menos em situações mais extremas vai evitar que isso aconteça. Agora falando um pouco mais sobre dirigibilidade, sobre convivência com esse carro, é muito curioso porque é um carro que empolga qualquer um que tiver aqui dentro, não é só o motorista, os passageiros também, porque ele surpreende, ninguém espera um desempenho desse numa picape, especialmente numa picape média, né? Que a Ranger não deixa de ser uma picape média, mesmo sendo a Raptor. É um desempenho muito impressionante, é um carro muito rápido, tem o ronco, tem a questão das trocas rápidas de marcha, e é curioso porque a sensação que passa aqui é de que você está num carro muito maior. Tem hora que eu me sinto numa F-150, mas eu estou num carro pequeno, né? Uma picape média não dá para falar que é um carro, nossa, um trambolho, um carro grande. Mas aqui você se sente num carro maior, então você se sente meio que invencível na rua. Você passa por lombada, passa por buraco, por valeta, e o carro parece que dá risada quando você passa, porque para ele não faz diferença nenhuma. Então você acaba se divertindo muito, mesmo estando na cidade, com um carro desse que em tese não é o habitat natural dele, né? Dá para você usar, ele é um carro super usável na cidade, você consegue aqui colocar o escape mais baixinho, modo normal, tal, e vai embora. Mas é aqui que ela se diverte, é na terra, aqui num ambiente como eu tô mesmo. E no off-road esse carro é muito capaz, você consegue fazer todo tipo de trilha ali, atoleiro, terra, cascalho, areia. Aqui, por exemplo, eu tô numa terra bem fofa, tô com 4x4 e ele não tá sentindo nada. Tá até consideravelmente alta a terra aqui, ele não tá sentindo nada. Às vezes dá uma escorregadinha, ó, mas é normal, porque eu tô numa terra fofa, até meio um pouco úmida por causa de chuvas que rolaram nos últimos dias, sem problema nenhum. E só que mais do que isso, você consegue ter muito desempenho com esse carro numa situação como essa. Eu consigo subir a velocidade aqui e ele não sente. É muito divertido. E aí tem também, além dos modos de condução, tem outros modos de suspensão, como eu falei agora há pouco. Inclusive explicando um pouco mais sobre os modos de suspensão, eu tenho aqui o normal, o Sport e o Off-Road, né? Cada um vai deixar ali propício para cada situação. O Jump Mode e o Pedal Down, eles são automáticos. Então o Jump, quando o carro salta, ele vai detectar que as rodas saíram do solo e vai automaticamente fazer aquele enrijecimento ali para aguentar a pancada da volta. E é muito legal, esse salto é muito divertido, porque quando você pula, você tá lá em cima, você fala, já era, o carro vai cair, vai desmontar inteiro.
ou vai cair, vai se perder. É impressionante, porque ele cai reto e já sai, parece que você desceu de uma guia ali, desceu de uma calçada. É muito legal, é muito inesperado. E tem também o pedal down, como eu estava falando, que aí ele também detecta que você está aqui num terreno com menor aderência, e assim ele vai acionar automaticamente esse modo para que você saia como se você estivesse no asfalto. Então você consegue fazer uma arrancada aqui num terreno como eu estou, por exemplo, sem perder a traseira, nada disso. Ele sai retinho. E claro que também dá para você brincar, né? Você vai ver imagens aí desse carro de lado na curva, porque dá para você colocar aqui a traseira, né? Tem aqui os modos de diferentes trações, né? Tem a traseira, a tração 4x2 traseira, a integral, a 4x4 reduzida. Então você joga de lado ali, meu, ele joga a traseira, é impressionante, é demais. Esse carro aqui é um dos que mais me impressionaram nos últimos tempos. No fim, a Ranger Raptor é muito mais do que só uma versão esportiva da Ranger. Ela tem mecânica e desempenho bem superiores ao de picapes grandes, e isso a coloca numa posição muito confortável de simplesmente não ter concorrentes, pelo menos aqui no Brasil. Ela até tem preço ali, potência, perto da Ram 1500 Rebel, mas na prática elas não vão concorrer porque são carros diferentes, propostas diferentes, tamanhos diferentes. A Ram, por exemplo, é bem maior, é um carro mais difícil ali para a cidade. Mas falando sobre preço, esse carro aqui custa R$ 448.600, enquanto a Ram custa R$ 494.990. Então, para concluir, pode parecer caro você pagar quase R$ 450 mil numa Ranger, mas lembrando, não é qualquer Ranger, e proporcionalmente, se você for pegar ali o preço da Limited para essa daqui, a diferença não é tão grande assim. Nessa faixa de preço você dificilmente vai encontrar algo tão divertido e algo tão capaz e versátil, porque você pode usar esse carro na cidade, pode se divertir numa pista, pode pegar um circuito off-road, pode correr na terra. Eu acho que nenhum outro carro consegue fazer isso nesse preço aqui no Brasil. Agora é sua vez de falar o que você achou da Ranger Raptor. Conta tudo pra gente, se ela te surpreendeu, como me surpreendeu. Fala tudo aqui nos comentários que a gente está sempre de olho, e não esquece, claro, que aqui na Quatro Rodas a gente faz jornalismo. Tchau!